Olá, você conhece esta bela árvore, Araucária? Ela é uma espécie que é encontrada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, sendo principalmente no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, você sabia que ela é conhecida por outros nomes populares como pinheiro do Paraná, curi, pinheiro brasileiro ou pinhão? A araucária é uma árvore que pode passar dos 50 metros de altura e, quando adulta, apresenta uma copa que possui formato semelhante a uma taça. Seu tronco é reto e com ramificações apenas na região do topo. Sua madeira é leve, macia, pouco durável quando exposta ao tempo, mas ela pode ser usada para forros, molduras, ripas, para confeccionar cabos de vassoura, caixotaria, brinquedos, estruturas de móveis, palitos de fósforo, lápis e utensílios domésticos. As folhas são do tipo agulhas e apresentam coloração verde escura e não caem durante o inverno. Além disso, essa espécie detém cones, que são espécies de flores dessas plantas. Essa espécie de árvore pode viver por cerca de 200 anos ou mais, sendo que a produção de sementes inicia-se após o 20º ano em seu habitat natural. Essa árvore também é nativa do Brasil e ela pode ser encontrada em algumas faixas da Argentina. Foi por muitos anos alvo da exploração indiscriminada. Por isso, hoje é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Uma árvore febrida produz uma média anual de 80 inflorescências. Cada inflorescência contém cerca de 90 pinhões. O cone feminino recebe o nome de pinha, que é onde se desenvolvem as sementes. A araucária é uma árvore útil, pois tudo nela é aproveitável, desde as amêndoas, no interior dos pinhões, até a resina, que é destilada e fornece alcatrão, óleos diversos, terapetida e breu, para variadas aplicações industriais. O pinhão é comestível, nutritivo e muito apreciado no sul do Brasil. As sementes são ricas em amido, proteínas e gorduras. É comum ver bandos de pássaros, principalmente periquitos e papagaios, pousando nos galhos das araucárias. Também são consumidas por outras espécies da fauna, incluindo o homem. E a semente é muito relacionada com a gralha azul, que ao esconder as sementes no solo para posterior consumo, acaba involuntariamente contribuindo para a disseminação dessa espécie. A araucária floresce nos meses de setembro a outubro e a formação da semente se dá 20 meses após a sua fecundação, entre os meses de abril a maio. O pinhão é formado na pinha, que na botânica é chamado de estrobilo ou cone. As pinhas são órgãos de reprodução do grupo de plantas formadas por pinheiros, cipestres, cedros, sequoias e as araucárias, por exemplo. A pinha da planta masculina libera o seu pólen, que para este grupo de plantas recebe o nome de microsporo, e o vento proporciona seu transporte até a pinga da planta feminina, que após a fecundação dará origem às sementes. As sementes da araucária amadurecem na pinha até que esta sofra uma dilatação, momento que a pinha estoura e lança sementes até 50 metros de distância da planta mãe. Apesar de ser uma forma de dispersão muito bem elaborada, o estouro da pinha não é a principal forma de disseminação. Tanto o ser humano como outros animais que se alimentam do pinhão também atuam no seu transporte e disseminação, com destaque para a ação de pequenos roedores que enterram uma grande quantidade de sementes no solo. A coleta para o consumo humano deve considerar que o pinhão também é um suplemento alimentar de diversos animais silvestres durante o inverno. Essa árvore tem folhas verdes, perenes, coriáceas, típicas das árvores gimnospermas,
que são pontiagudas, que chegam a machucar as mãos, com exceção da gema apical. Todos os galhos com as folhas crescem para os lados. Sua floração ocorre em inflorescências que não são atrativas para a fauna, representadas por estrobilos cilíndricos pequenos, masculinos e enormes, recheados. Já as brácteas femininas são grandes. A sua frutificação, assim como todas as coníferas, não apresenta frutos verdadeiros. Ela atrai grandes quantidades de aves, como as maritacas e mamíferos, e é fonte de alimento crescente da culinária brasileira. O cultivo da araucária é importante para a preservação desta espécie ameaçada de extinção, que desempenha um papel fundamental na preservação e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Essa espécie é adaptada a áreas de altitude elevada, em geral acima de 800 metros, mas também pode ser cultivada em áreas mais baixas, desde que as condições de clima e solo sejam adequadas. O plantio da araucária deve ser realizado durante o período de chuvas, de preferência entre os meses de outubro a março. A araucária é uma espécie de árvore que pode ser cultivada em diferentes tipos de solos, desde que sejam bem drenados, profundos, com pH próximo da neutralidade e com boa fertilidade. No entanto, essa árvore prefere solos profundos, frescos, ricos em matéria orgânica e com boa capacidade de retenção de água. Essa é uma espécie de árvore que se desenvolve melhor em climas subtropicais e temperados, com temperaturas médias anuais entre 15 graus Celsius positivo a 25 graus Celsius positivo e com uma umidade relativa do ar elevada. A araucária é bastante resistente a períodos de seca. Ela tolera bem geadas ou temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. A araucária deve ser plantada em áreas com sol pleno ou meia sombra, em locais que possuem proteção contra os ventos fortes. O ideal é regar a araucária com uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, dependendo das condições climáticas e do tipo de solo. Em dias quentes e secos, é recomendado aumentar a frequência das regas, sempre observando se o solo está úmido, mas não encharcado. Ao regar a araucária, é importante molhar toda a área da raiz, evitando apenas molhar as folhas. O excesso de água nas folhas pode causar o aparecimento de doenças fúngicas, além de não ser eficaz para a absorção de água e nutrientes pela planta. Durante o inverno, quando as temperaturas são mais baixas, a frequência das regas devem ser reduzidas, já que a evaporação é menor. No entanto, é importante manter o solo com uma boa umidade para garantir o desenvolvimento saudável da planta. Mas se há algo notável nesta árvore é sua longevidade. A araucária é conhecida por ser um fóssil vivo e ela deve ser protegida. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.